Rodrigo, sabemos também que você tem uma obra recentemente publicada sobre os objetivos do direito da concorrência. Como essas questões de sustentabilidade se enquadram na produção acadêmica e nos pontos de vista observados aqui no debate? Henrique, obrigado pela pergunta e por mencionar o livro. Essa é uma discussão muito cara a mim, porque, como você sabe, você deve ter lido o livro, eu trago ali nesse livro uma discussão de muitas décadas, que é basicamente a discussão sobre o que o direito da concorrência deve perseguir, qual que é o objetivo deste direito, dessa área do direito. E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem respostas diferentes, tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, quanto no debate legislativo. E essa discussão surgiu justamente no debate legislativo que passou o Sherman Act nos Estados Unidos. No momento do debate sobre a aprovação desse estatuto, dessa lei, se discutia, bom, essa lei é para proteger pequenos produtores? Ou essa lei é para proteger consumidores? Ou essa lei é para proteger outra pessoa? E essa discussão existe até hoje. Basicamente, a gente tem, em resumo, dois grandes grupos de objetivos do direito da concorrência. A gente tem um grupo que é um grupo de objetivos do direito da concorrência baseados em algum critério de eficiência econômica. A gente tem um outro grupo, que é um grupo de objetivos do direito da concorrência não baseado em nenhum critério de eficiência econômica, que vai se preocupar com outros valores, que não eficiência econômica. Dentro desse grupo de objetivos baseados em critérios de eficiência econômica, a gente tem principalmente três. Alguns autores vão dizer que é objetivo do direito da concorrência defender ou perseguir o bem-estar agregado, que seria basicamente um sopesamento entre eficiências produtivas e ineficiências alocativas decorrentes de uma fusão ou de uma conduta. O principal expoente aqui foi o Robert Bork, que de fato defendeu um modelo de bem-estar agregado, chamando esse modelo de bem-estar do consumidor, mas era bem-estar agregado. E o segundo é justamente o modelo de bem-estar do consumidor, sobre o qual a gente não tem muita pacificação, né? A gente tem vários autores diferentes dizendo que o objetivo do direito da concorrência deve ser defender o bem-estar do consumidor, mas pontos de vista diferentes entre esses próprios defensores da perseguição do bem-estar do consumidor. Alguns expoentes, por exemplo, o Herbert Hovenkamp e o Robert Land, eles têm posições diferentes. Alguns vão dizer, olha, defender o bem-estar do consumidor é defender que o preço decorrente de uma fusão que pós-fusão nunca seja um preço maior para o consumidor, né? Que você nunca gere um aumento de preço, você nunca gere uma perda, uma redução de qualidade, você nunca gere uma redução da quantidade produzida decorrente de uma fusão ou decorrente de uma conduta anticompetitiva. Outros vão dizer, proteger bem-estar do consumidor é você proteger a garantia de possibilidade de escolha diversa para os consumidores. E você tem um outro grupo que vai dizer, olha, na verdade, eu defendo que o objetivo central do direito da concorrência é gerar eficiência dinâmica, usar o antitrust, o direito da concorrência, como um indutor ou um garantidor do progresso tecnológico, né? Fazer com que os vários empresários, as várias empresas compitam para que a gente chegue a tecnologias melhores. O antitrust deveria garantir esse ambiente. Então, a gente está falando aqui do que a gente chama de eficiência dinâmica e nos outros de sopesamentos de eficiências produtivas e eficiências alocativas, né? Tanto no bem-estar agregado quanto no modelo de bem-estar do consumidor. Outros objetivos são os objetivos não baseados em critérios de eficiência, que são, por exemplo, simplesmente proteção dos pequenos competidores. O antitrust serve para proteger pequenos competidores frente aos grandes competidores. Os próprios proponentes do Sherman Act tinham essa ideia inicialmente, né? Mas a gente sabe que depois de aprovada uma lei não precisa necessariamente seguir a ideia do seu proponente, né? Ela ganha vida própria. Outro objetivo seria a dispersão de poder político mesmo, não só econômico, né? Você tem um grande expoente aqui que é o Pitofsky, que ele diz que, olha, o antitrust, ele deve ter preocupações com pressões políticas antidemocráticas, ele deve ter uma preocupação com a redução da liberdade individual em virtude de monopolização, por exemplo, e ele deve ter uma preocupação também com o papel intrusivo do Estado, de um órgão de concorrência, por exemplo, de determinar a separação entre empresas que já estão fundidas há muito tempo, porque isso gerou uma perda democrática, né? Talvez essa decisão seja uma decisão muito grave, a gente não queira chegar até ela, por isso a gente tenha que ter decisões dos órgãos de concorrência mais cedo, e não só quando tudo se concentrar e virar uma coisa só. E a gente tem outros autores e jurisprudência também no sentido de que deve ser o objetivo do direito da concorrência proteger a equidade, a redução das desigualdades, a redução da pobreza na população. E tem, por fim, um terceiro grupo que não se aloca
nem no grupo de objetivos baseados em critérios de eficiência econômica, nem no grupo de objetivos não baseados em critérios de eficiência econômica, que é um grupo que vai defender que o objetivo central do direito da concorrência é a manutenção do processo competitivo. E na manutenção do processo competitivo, o antitrust funciona como um processo que vai centralizar, que vai canalizar, que vai sopesar todos os interesses envolvidos. E aí são vários interesses, né? Então eu não olho para um objetivo específico, por exemplo, de defender o pequeno produtor ou defender só o consumidor. Não, tem que proteger todo mundo. E o antitrust funciona como um processo que vai harmonizar todos esses interesses, vai organizar todos esses interesses envolvidos de forma supra-individual, supra-ideológica, nos dizeres, por exemplo, do professor Calixto Salomão Filho. Bom, então se a gente tem, olhando para o antitrust, várias possibilidades de objetivo, a grande pergunta é, para a gente, a sustentabilidade entra nesses objetivos? E a resposta pode ser que, para quase todos, a sustentabilidade pode ser sustentada como um fator importante. Então, se a gente pensa, por exemplo, no objetivo baseado em critério de eficiência econômica de bem-estar do consumidor, que é o mais defendido atualmente. O antitrust deve privilegiar o bem-estar do consumidor. Eu poderia pensar, por exemplo, que o repasse de benefícios ambientais decorrentes de um acordo coletivo, como o da moratória da soja, ele pudesse ser entendido como um repasse para consumidores do futuro, que vão ter o clima adequado no futuro, vão ter as florestas no futuro, e não só para o consumidor atual. É possível fazer essa interpretação dentro do conceito de bem-estar do consumidor. Olha, eu estou olhando não só para o consumidor de agora, que vai eventualmente sofrer com esse acordo, porque vai, no final da cadeia, talvez ter um aumento de preço aqui, uma redução de oferta, mas eu estou olhando para o consumidor do futuro, que vai precisar de floresta para ele sobreviver. É possível fazer essa análise ou não, né? Não temos resposta pronta, mas me parece que a discussão é possível aqui. Se a gente olha para a eficiência dinâmica, né, outro critério baseado em eficiência econômica, o antitrust poderia funcionar como um indutor do desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e do abandono de tecnologias antigas para a produção agrícola, por exemplo, para a produção da soja, né? Então, acordos desse tipo que visam a produção, por exemplo, um acordo que fala, ó, produtores de soja não podemos mais usar um maquinário tal, a partir do ano tal tem que usar só o outro maquinário que não gera gás carbônico para a atmosfera. Um acordo sobre como vão produzir que gera uma pressão para eficiência dinâmica, né? A adoção de novas tecnologias. Esse acordo é válido ou não? Sob a ótica de eficiência dinâmica, parece que temos argumentos para defender. Agora, olhando para os objetivos não baseados em critério de eficiência econômica, podemos falar da sustentabilidade do clima como um novo valor, sim, né? Olha, além de enxergar o direito da concorrência como proteção de valores políticos democráticos, como o Pitofsky se preocupava, ou valores de redução de pobreza e redução de desigualdade, como Eleanor Fox se preocupa, o antitrust também deveria ter uma preocupação ambiental. Por que a gente pode dizer que ele protege redução de desigualdade, de acordo com determinados autores e autoras, e não poderia dizer que ele deve se preocupar com sustentabilidade? Me parecem valores que são valores fora de critérios de eficiência econômica, mas são valores caros à humanidade, os dois, né? Redução de desigualdade e manutenção do clima e de práticas sustentáveis. E se a gente pensa, por último, naquele terceiro grupo, né, daqueles que defendem a manutenção do processo competitivo, como no Brasil, como objetivo do antitrust, como no Brasil o professor Calixto Salomão, no exterior os neobrandesianos, aí é mais fácil ainda, né? É só dizer que a preocupação ambiental é só mais um dos interesses envolvidos naquele conjunto de interesses que o antitrust, enquanto processo, deve harmonizar, deve organizar de forma supra-individual, supra-ideológica, né? Então, caberia também a preocupação com sustentabilidade, com o clima, nesse terceiro grupo único de objetivos. Então, é uma discussão que também, do ponto de vista acadêmico, como você ressaltou na sua pergunta, é super interessante. É super interessante, não tem resposta pronta. Olha, é uma discussão que não tem resposta pronta na academia, não tem resposta pronta no legislativo, tem projeto de lei em curso, tem ação direta de constitucionalidade contra, tem projeto de lei federal em curso, tem ação direta de constitucionalidade contra legislações estaduais que entraram em vigor e estão sendo discutidas. No âmbito da nossa autoridade de concorrência está sendo discutido, no âmbito de autoridades de concorrência internacionais está sendo discutido, estão sendo desenvolvidas diretrizes, e no âmbito do STF também está sendo discutido, e em breve teremos uma decisão, né? Então, é um tema super discutido, super interessante,
interessante e quem é da academia adora temas que estão sendo discutidos, né? Como você está fazendo um trabalho sobre isso, como eu faço alguns trabalhos sobre essa questão. Então, cenas dos próximos capítulos aqui e tentemos todos nós contribuir para uma resolução dessa discussão toda que seja benéfica para o país, para a humanidade, não só para o nosso país, para todos os países que estão discutindo esse tema também.